Então, o nosso evento e seminário em defesa da vida, o espaço federativo, promoção então da Federação Espírita do Distrito Federal. Gostaria então de chamar à mesa aqui representando o presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso amigo e companheiro César Pé. César Moutinho, que é o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, acompanha a mesa também. Convido o doutor Cláudio Fonteles, subprocurador-geral da República e autor da ADIM com relação às células-tronco embrionárias, que foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos ainda esperando a doutora Lenise, ela chega daqui a pouco. Convidamos também a doutora Fabiola, que é membro da direção da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. E daqui a pouco, então, a gente convida a doutora Lenise Garcia, que é professora do Instituto de Biologia da UNB e agora presidente nacional do Movimento em Defesa da Vida Brasil Sem Aborto. Eu convido agora o nosso companheiro, amigo, vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, para fazer a prece inicial. Podemos assentar, por favor? E assim convidamos a todos, então, a elevar os nossos pensamentos, buscando na figura do Dr. Bezerra de Menezes, patrão do nosso movimento, Jesus, nosso mestre maior, Maria, mãe de todos nós, rogando a Deus, nosso Pai, Senhor, fica conosco neste momento, enquanto, Senhor, a violência campeia, o cérebro, de pouca fé, como que se incendeia, espalhando, Senhor, o medo, a tirania, a violência mundo afora. Assim te rogamos, fica conosco, Senhor, para que em nosso meio possamos fazer crescer, fazer brilhar a luz, que é a centelha divina que colocaste em cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de crescer, de servir, de melhorar, para transformar esse mundo em um mundo melhor para nós e nossos semelhantes. Rogamos a Tua bênção, Senhor, nessa proposta de defender a vida, de valorizar a vida antes, durante e depois do nascimento. Fica conosco para que essa ideia ganhe cada vez mais força, mais resistência e a Tua vontade, Senhor, aconteça em nosso meio. Abençoe a menina Marcela, Senhor, que veio aqui representando, quebrando os paradigmas de que a vida perpetua, independente das dificuldades materiais que apareçam. Receba ela de volta no Teu mundo, Senhor, espiritual. Recebe também, Senhor, o pedido de cada um de nós, por aqueles que não conseguiram nascer, por aqueles que buscam oportunidade, Senhor, de estar em nosso meio, para também aprender, crescer e viver. E em Teu nome, Mestre, em nome de nosso Pai maior, pedimos permissão para alinhar esse trabalho, que a Tua inspiração esteja com todos aqueles que vão falar e todos aqueles que vão ouvir, Senhor, para que nosso discernimento seja melhor. Em Teu nome, Pai amado, pedimos permissão para dar para o iniciado, te dando graças a Deus. Eu passo a palavra agora para César Moutinho, presidente da Federação, para dar continuidade aos trabalhos. César Pé, Dr. Cláudio, doutora Fabiola, Jaime, que está à frente, Paulo,
meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O café foi fraco. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez em mais um espaço federativo, momento em que a gente reserva uma vez por mês, no início do mês geralmente, para um seminário, para uma discussão, né, em torno de assuntos do movimento, da doutrina espírita. Desta vez, nós estamos aqui para discutir exatamente sobre um assunto que está aí na mídia, né, mas que nos preocupa há muito. Na verdade, em defesa da vida, né, que é intitulado o seminário hoje, e é um ponto que a gente tem trabalhado já há algum tempo, e que, na verdade, hoje, inclusive, a nível das campanhas da Federação Espírita Brasileira, ela está junta, né, com a campanha da família e ainda em relação à paz. Porque, na verdade, são esses três tópicos, né, que realmente têm preocupado muito a própria humanidade, mas nós também já temos tentado trabalhar muito a respeito desses assuntos, a família e a questão da defesa da vida, gerando, né, por consequência, a paz natural. Mas esse assunto, ele tem estado na mídia e tem nos preocupado muito, exatamente porque é um assunto que, se de um lado, né, ele traz, a própria mídia traz aí a questão da pesquisa, em que nós não podemos estar impedindo as pesquisas, mas do outro lado nós temos aí a questão da vida propriamente dita, que a gente tem que ter muito cuidado até em que ponto que a gente pode entrar, né, pode, com este afã de estar impedindo pesquisas, né, até que ponto a gente poderia estar prejudicando alguma outra coisa. Então isso aí nos preocupa muito. E é um assunto que a gente então resolveu trazer agora, até porque agora no próximo mês, em setembro, nós vamos ter aí a marcha, não é diretamente em relação à célula-tronco, mas em relação ao aborto, e é um momento em que a gente pode estar discutindo, né, sobre todos esses aspectos e sensibilizando o pessoal para estar conosco também na marcha. É uma marcha que a gente tem que fazer até para que possamos estar constantemente lembrando a todos a questão da vida. Então, não vamos nos delongar mais. Eu acho que a palavra realmente é com os companheiros que nos visitam hoje, que nos deu aí a oportunidade de trazer esse assunto, né, a todos vocês. Um bom dia a todos e, de antemão, a gente já agradece aí ao Dr. Cláudio Fonteles, à doutora Fabiola, também à doutora Denise, que está para chegar, e ao César, né, que está aqui representando também o nosso pastor, mas que está sempre também aí conosco nessa marcha, né, nesse movimento. Um bom dia a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu passo a palavra agora em seguida para César Perry, aqui representando Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira. Bom dia a todos. A Federação Espírita Brasileira, na pessoa do seu presidente, Nestor João Mazotti, traz o abraço fraterno a todos vocês, em especial aos integrantes aqui deste seminário, e gostaríamos de destacar o profundo respeito que a Federação Espírita Brasileira tem pelo Dr. Cláudio Fonteles, que na posição de Procurador-Geral da República marcou uma posição em defesa da vida, e também, sem dúvida nenhuma, o Dr. Cláudio Fonteles é um exemplo de cidadão afeito às questões religiosas e sociais, o que está muito ligado, né, a todas as nossas atividades. Então nós nos sentimos
como um convidado muito especial nesta manhã. E deixamos aqui o abraço a todos, lembrando que a FEB ela está presente e continuará atuando, apoiando a todos os movimentos que representem defesa à vida e especificamente no momento atual em apoio ao movimento Brasil Sem Aborto e também a essas ações que procuram respeitar a célula de origem humana. Assim, a todos vocês o nosso abraço e desejamos um bom trabalho. Nós vamos agora imediatamente passar a palavra ao primeiro expositor deste seminário, o Dr. Cláudio Fonteles, e ele vai expor para nós aqui a visão jurídica sobre essa questão, não só sobre a questão das células-tronco propriamente dita, que foi o objeto da ação de inconstitucionalidade impetrada por ele junto ao Supremo Tribunal Federal, mas também com relação ao aborto de modo geral. Então, Dr. Cláudio, o senhor tem aí de 30 a 40 minutos para a sua exposição, tá bom? Preciso falar de microfone ou sem microfone? É melhor. É melhor. Por causa da outra sala. Porque eu me mexo muito, ele já me pediu para eu ficar parado. Tá, isso aqui tem que ligar de manhã. Já está ligado. Já está ligado? Eu não sei nada de tecnologia. Pelo menos vou ficar aqui atrás. Eu não sei ficar parado. Então é microfone, qual é? Pode ser. É porque tem outra. Alô, aí, nossa senhora, a voz de cantor, né? Bem, é melhor. Pode ser? Nossa senhora. Tá certinho aí? Tem sempre que vir um técnico aqui. Pode tirar a carteira também. Desde que você não abata. Tá tudo ok? Certinho? Tá bom. Então, bom dia a todos, né? Doutor Fabíola, doutor César, né? Meu caro Jânio, um grande batalhador, um grande idealista, figura humana maravilhosa, que é o Jânio. Ele está até saindo fininho, né? Olha, um momento muito, obrigado, um momento muito bonito, né? Esse programa da partilha, né? Eu acho tão bom as pessoas partilharem. O que eu vim fazer aqui? Eu vim partilhar, né? Eu acho que a humanidade cresce no momento que ela vai partilhando seus sentimentos, partilhando suas ideias, né? Então isso me toca muito profundamente, eu não tenho me negado. Eu tenho peregrinado, né? Dizer para o César há pouco, tenho peregrinado pelos mais diversos auditórios, pessoas de mais diversas crenças, né? E falando e colocando ideias, né? Eu acho que isso é bonito, a gente se abrir para as ideias, para a divergência, tranquila, equilibrada, não tem problema nenhum, né? Então, mais tarde, fique à vontade de me questionarem, não sintam nenhum tipo de medo, de receio, pode dizer o que quer dizer, o coração está sentindo e deve dizer. O sentido da manhã de hoje é esse, né? É um sentido muito de esclarecimento, tá? Então, logo ao tema, que eu tenho 30 a 40 minutos só. Eu vou fazer uma abordagem estritamente jurídica, né? Veja bem, na nossa Constituição da República, nós temos, que é o texto máximo de convivência entre todos nós brasileiros, do Amazonas ao Rio Grande do Sul e brasileiros, nós temos um princípio fundante, quer dizer, aquele princípio que surge logo, né, no seu começo, daí, porque é fundante. Nós, brasileiras e brasileiros, quem é que vive sendo estrangeiro, temos que nos comprometer, diz a Constituição, não sou eu, é a Constituição, temos todos nós nos comprometemos em criar uma sociedade que zele pela dignidade da pessoa humana. Então, prestem atenção para isso. Dignidade da pessoa humana. Esse é o compromisso nosso, de brasileiros e brasileiras, né? E de quem aqui vive. Isso está no artigo 1º, inciso 3º, vocês podem ver mais tarde em casa, né? Quando a sociedade brasileira, um dos alicerces fundantes dela é a dignidade da pessoa humana. Muito bem. A mesma Constituição vai, vocês estão perguntando, Cláudio, que bonitinho, dignidade da pessoa humana, como é que ele vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Dignidade da pessoa humana, interessante, como é que nós vamos fazer isso? Aí vem um outro artigo nesta Constituição, mais adiante, né? Artigo 5º, que coloca como direito individual de cada um de nós, de cada pessoa que aqui está no Brasil, que se chama o princípio da inviolabilidade da vida humana.
Então a primeira coisa é o seguinte: para que as pessoas, a pessoa humana, seja digna, a primeira coisa a se fazer é preservar a vida dela. Isso é o artigo 5º. Começa lá assim: é inviolável o direito à vida. Aí depois vão ver outros direitos. Mas o primeiro que aparece lá no 5º, né, é o direito à vida. Então toda a vida humana é inviolável porque é digna. Então, muito bem. Aí você pergunta, mas tem uma terceira norma que vai dizer, claro, você vai dizer assim: a vida é inviolável. Na cabeça de todos nós está surgindo agora, nessa manhã aqui, uma pergunta. Tá, dignidade da pessoa, está dizendo ali o Careca, vida inviolável, muito bem. Agora, você nasce necessariamente uma pergunta em cada cabeça aqui. Sim, mas quando é que começa a vida? Para que a gente não a viole. A Constituição não diz. Não tem uma regra na Constituição que diga, atenção, a vida humana começa. Então não tem. Correto? Então o que é que se tem que fazer? Os princípios constitucionais não podem ficar coisas etéreas, abstratas. Você tem que dar concretude aos princípios constitucionais. Nós temos que viver os princípios constitucionais. Não é algo que se perde numa reflexão abstrata. Não pode. Então eu, como procurador-geral, o procurador-geral é uma das pessoas que tem legitimidade para, diante do Supremo Tribunal Federal, convocá-lo para interpretar a norma constitucional. Foi isso que eu fiz. O Supremo Tribunal Federal é o órgão único, porque o nome Supremo, o Supremo não está à toa aí, Supremo Tribunal, porque ele é o único que diretamente, uma ação direta, provocada diretamente por um elenco de pessoas, ou pessoas jurídicas, interpreta a própria Constituição. Eles são dele. Ele é o intérprete máximo da Constituição, o Supremo Tribunal. Então, diante desse quadro, eu falei, vamos interpretar isso. Mas por quê? Porque veio uma lei infraconstitucional, uma lei abaixo da Constituição, que disse o quê? Um artigo dessa lei, também artigo 5º dessa lei, disse o quê? Olha, para efeitos de terapia, para efeitos de cura de doenças essencialmente degenerativas, então você pode pesquisar com embrião humano. Até porque depois de 3 anos de embrião congelado, o destino dele é a cesta de lixo. Então, vamos pesquisar para que pessoas que estejam com doenças degenerativas se regenerem. Ver essa lei disse isso. Eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Uma impropriedade. Isso aí não é para aí que eu levantei constitucional, não. Vou dizer por quê. Mas essa lei, esse artigo, é um artigo que a gente diz de péssima técnica legislativa. E embora eu tenha perdido 6-5 no Supremo, foi até importante isso aí, mas todos os ministros criticaram esse artigo. Só que alguns relevaram, e outros não. Mas por quê? Se vocês forem ver essa lei, que é 11.000 e alguma coisa, não sei mais de cabeça, qual é o sentido dessa lei? Por que o parlamento votou essa lei? Para cuidar de cura de alguém? Não. E eu só questionei esse artigo 5º dessa lei. Vocês me perguntariam, mas o Fontes, por que você não questionou toda a lei? O que tem lá, vamos lá, tem 40 artigos. Por que você não questionou os outros 39 artigos da lei? Eu já respondo a vocês aqui agora, porque eu não tinha que questionar isso. Por quê? Porque essa lei não cuida de cura. Essa lei, nos seus outros 30 e tantos artigos, ela cuida de plantação de arroz, de milho, de feijão. Essa lei regula o quê? A plantação, o comércio e a distribuição de alimento transgênico. Pode plantar arroz transgênico, modificado geneticamente, transgênico. O sentido da lei foi esse, está entendendo, pessoal? Vamos lá ver. Será que esse cara está mentindo? Aí já hoje lá pegar ele. Percebe? O sentido da lei. Agora, aí você pergunta, mas por que botaram então esse artigo lá? Isto é Brasil. O jeitinho brasileiro. Acordos do parlamento. Não vou descer a detalhes, eu sei como é que foi feito o acordo, não vou descer aqui a detalhes, jogaram este artigo que não tem nada a ver com a lei. Mas isso aí não é constitucionalidade, não. Isso é atecnia, a gente chama isso de atecnia, falta de técnica, sem técnica.
a tecnia legislativa. Agora vamos lá. Vocês estão perguntando, e eu soltei o Supremo a responder: quando começa a vida humana? Disse eu: a vida humana começa no momento da fecundação. Por quê? Porque está no Corão? Porque está no Velho Testamento? Porque eu sou católico, está no Novo Testamento? Não. Eu não me vali disso. São concepções religiosas, eu respeito cada concepção religiosa. Mas vou mostrar para vocês que eu não falei, embora a crença me lanhou, né? Franciscano, católico, medieval, atrasado, né? Monstro. Né? Tudo bem, faz parte do jogo, né? Da democracia. Mas vou tentar mostrar para vocês que eu não tenho um raciocínio tirado de nenhum livro de qualquer fé religiosa. Né? Eu peguei a medicina e, com os conceitos da medicina, né, estabelecidos por ela, eu fiz a abordagem jurídica, que a gente chama de interdisciplinariedade. A ciência médica com a ciência jurídica. Então vamos lá, que nenhum médico nega. O que acontece no momento da fecundação? Né? Quando o esperma fecunda o óvulo. Isso nenhum médico nega. Nesse momento da fecundação, né, o espermatozoide fecundou o óvulo, surge uma célula chamada zigoto. Né? Esta célula, só neste momento, ela é totipotente, ou seja, toda poderosa, que nem aquele filme das meninas, minha neta via, meninas toda poderosa, né? Tá? É totipotente, ou seja, toda poderosa. Por que toda poderosa? Presta atenção agora aqui, o primeiro argumento agora. Né? É que neste momento, pessoal, olha a beleza deste momento, olha a beleza desse Deus nosso, né? Faz isso aí neste exato momento. Neste exato momento, e não 2 minutos depois, mas é ali. Nesse momento, você tem o seu código genético. Pegou aí, chegou a Lenise aí, ela me veio falar a área dela, está dizendo besteira. Né? Naqueles, né? Então vai lá, entendeu? O código genético neste momento. Pô, aí eu já puxo tudo, agora eu vou pegar a medicina dela e jogo o conceito jurídico. Então, se é neste momento que você tem a sua identidade única e irrepetível, é você ali. É você ali. Ali naquele momento, quando Geraldo Fonteles, Maria Fonteles, em janeiro, não sei a data, mas sei que nasci em 11 de outubro, portanto deve ter sido janeiro. A fecundação deve ter ocorrido em janeiro. Não é? Do que me fecundaram, já sabiam que eu vinha com esse tipo de unha aqui, pessoal. Eu ia ser careca, eu posso botar uma cabeleira aqui, né? Mas que eu seria careca já estava marcado ali, que eu ia ter esse tipo de nariz, com alguns cabelinhos aqui mais ou menos. Eu tenho muito cabelo, sai cabelo por aqui, entendeu? Percebe? Isso já estava marcado ali. Se está marcado ali, meu querido Jaime, no momento de fecundar, todos nós temos o tomado, então, código genético, entenda-se, temos a nossa cédula de identidade, diferente da mamãe e do papai. Então, o princípio da identidade, o princípio jurídico da identidade ao livro da medicina, o princípio jurídico da identidade. Está vendo que eu estou falando de matéria jurídica? Né? Como é que você vai dizer que ali não há vida humana? Se você me dissesse, você é a doutora aqui, cientista, me dissesse que o código genético vem no 8º dia, aí eu digo, então é no 8º. Então no 8º. Se você me dissesse que é aos 60 anos, bom, então é aos 60 anos. Mas está entendendo o raciocínio, pessoal? Ora, se no momento de fecundar, o zigoto já traz todo o seu ser, como ele vai ser até o momento de morrer ali, tipo, todo dele. Né? Meu Deus, como é que alguém vai dizer? Não tem vida. É um aglomerado de células. Você aqui já está definido como você é. Pegou esse ponto? Vamos para outra argumentação jurídica. Né? O que se passa então naquele momento ali? Começa a movimentação. Né?
naquele zigoto se movimenta. Se movimenta por quem? É o corpo dela que está puxando ele? Não. O corpo feminino, o verbo é acolher. É fundamental? É fundamental. Óbvio. É fundamental. Mulher que acolhe. Né? Mas não é ela. Não é nenhuma mulher aqui, me desculpa, não é nenhuma mulher nessa sala aqui que está fazendo movimentar aquela vida que já existe dentro dela naquele momento. Aquela vida por si mesma, já no segundo dia, se me parte em duas células. Não é a Denise que está dizendo, se me parte aí, o corpo dela está mandando partir. Não, é o zigoto, ele, em alto. Olha aí, esse é outro conceito jurídico. Em autodinamismo, auto. Por si, auto significa autos, por si próprio. E aí eu vou para o princípio jurídico da independência. Tudo que é independente tem vida própria. Olha que eu estou pegando a medicina e fazendo casamento com direito. Está entendendo? Então é aquela célula já, ela, nem a mãe dela, nem o pai dela, ela, que se lhe parte no segundo dia, que se quadriparte no quarto, e ela vai se autodinamizando e se dois autos aí, se autodinamizando, medida que ela vai se transformar essa figura aqui, esbelta. Não é? Brincadeirinha, né? Mas ela que vem, ela, que lindo, olha que coisa linda, isso é lindo. Pai, pensa e agradece a Deus hoje à noite. Essa beleza que só ele pode fazer. Que lindo, cara. Todos nós somos muito bonitos por isso, olha que coisa bonita. Com esse Deus nos presenteia. Assim, né? Então, você mesmo se autodinamiza e se automovimenta. Chegando no útero, ok, lá, quinto dia, sei lá, ele faz melhor que eu. E ali vai a coisa mais clara, mais íntima, mais certo. Mas não é a mulher que dá vida, porque vida já existe. Está entendendo? Me pegaram, perceberam que eu peguei a medicina e com o que a medicina me dá, eu trabalhei no mundo jurídico para responder a pergunta necessária que a Constituição me força a responder. Tem que responder sim, para que haja, isso é um princípio da efetividade das normas constitucionais, outros princípios jurídicos. Normas constitucionais não são etéreas, como eu disse, tem que ter aplicação prática. Então, se a vida é inviolável por uma norma da Constituição, você tem que dizer quando começa a vida, sob pena de essa norma do artigo 5º ficar etérea. E não pode, pelo princípio. Não é nada, não é que o Alcorão manda, ou o Velho Testamento manda, ou o Novo Testamento manda, ou o Evangelho Espírita manda, não é por nada disso. É por uma questão estritamente jurídica, que eu preciso dar efetividade a esse texto constitucional. E aí trabalho com esses princípios da identidade jurídica, da autonomia jurídica, que é princípio de independência pessoal. Entenderam a minha construção aí? Né? Aí você vai adiante, né? E vem o artigo e diz assim: mas o embrião, depois de congelado por 3 anos, ele é inviável. O destino é o lixo. Com base em quê? Eu vi muito Correio Brasiliense da vida aí dizer, cientistas, e todo mundo igual. Tá bem. Então deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. E não fiz montagem, né? Podem checar. Domingo 9, porque a situação precisa ver. É que nem Tomé. Ele quer ver. Dá o close. Viu? Tá legal? Então tá aqui. Né? Tá aqui. O que é isso aqui agora? Já viu, pegou bem, gravou? Né? Vamos lá. Folha de São Paulo, jornal conceituadíssimo. Data, um domingo, 9 de março de 2008. O que você tem aqui? A mãe que segura um bebê. Eu vou ler para vocês o que está aqui. O bebê que saiu do frio. Maria Roseli, 42 anos de idade, com Vinícius, de 6 meses, gerado a partir de embrião congelado por 8 anos. Este bebê aqui, pessoal, este bebê aqui,
congelado por quanto tempo? 8 anos. Aqui, Vinícius. E aí vem a frase da Dona Maria Roseli. Imagine se eu tivesse doado o embrião para a pesquisa. Esquartejado no primeiro momento. Lá com os pincéis, lá com quem sabe melhor que eu. Quando está numa cabecinha de um alfinete, talvez, no momento da fecundação. Mas arrebenta aquilo ali, ó. E cadê Vinícius? Não vi dinheiro. Entendeu, pessoal? E aqui tem mais. Aqui são irmãos evangélicos e irmãs evangélicas que nos Estados Unidos, de novo aí, close, câmera close, né? Que criaram uma associação lindíssima, ONG, irmãos e irmãs evangélicas nos Estados Unidos, chamado Snowflakes, flocos de neve. Quem são esse menino aqui que você viu, simpaticíssimo, né? Belíssimo. Você da revista Cláudia, no mês de maio, vocês mulheres que nem a Cláudia aí, não é só esse aqui não, tem mais 3 aqui, e aqui está o casal que adotou, né? Embriões humanos, um congelado há mais de 10 anos, os outros 2 há mais de 8 anos. Aqui estão eles. Estão eles. Então, que critério é esse? Que critério é esse que depois de 3 anos o destino é o lixo? E que modelo de sociedade nós queremos criar? Estou no plano estritamente jurídico, que essa mesma Constituição vai lá e vai dizer lá pelo já é o artigo, acho que é o 3º, nós, brasileiros e brasileiros, além de lutar por uma sociedade digna, que seja inviolável a vida humana, temos que criar uma sociedade solidária. E cara, impedir que eles venham ao mundo, isso é ser solidário? Eu dava agora para irmãos católicos e católicas na cidade ocidental essa conversa, tinha uma irmã da fé numa cadeira de rodas. Eu olhei para ela e perguntei, minha irmã, você acha que para você sair dessa cadeira de rodas, vamos admitir, porque Elisa vai falar melhor do que eu sobre isso, não tem nenhum resultado positivo de pesquisa com célula tronco embrionária. O resultado é zero. E o Correio Brasileiro diz que a minha ação tinha impedido a pesquisa. Mentira! Não impedi nada. Pelo contrário, impedi até debate. Pela primeira vez na vida, os cientistas foram à Suprema Corte. Mas que Cláudio Fontes pediu, não tirando onda disso, eu não. É só botar a coisa no devido lugar. Não foi nem o lado contrário que pediu que os cientistas viessem expor a sua ciência diante dos ministros. Não foi o lado contrário. Nós, eu não me fiz dono da verdade, eu não pedi eliminar, eu não suspendi pesquisas. Eu não suspendi pesquisas. Pesquisas continuam sendo feitas. Então, feitas pelo mais de 10 anos e o resultado é zero. Mas vamos lá, eu cheguei para essa minha irmã, foi agora, dia 13 de julho, lá na cidade ocidental, comunidade franciscana. E falei, você acha que você pode conviver, que você tem direito, que você respeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da vida e da sociedade solidária, você, para sair dessa cadeira de rodas, impedir que essas crianças vivam? Você vai ter coragem de fazer isso? Eu não quero isso. Eu, como procurador da República, não luto por uma sociedade assim. Entenderam porque eu fiz a ação juridicamente? Nós não podemos construir uma sociedade assim, em que para que meu pai saia, né, da cama, para que a minha mãe saia da cama, para que a minha mulher saia da cama, para que meu filho saia da cadeira de rodas, eu impeça Vinícius de ser Vinícius com esses outros americanos aqui, ou tantos e tantos que já estão aí pelo mundo e que foram, e são, não foram não, são embriões congelados por muito mais de. Nosso grupo mostrou isso, não foi refutado por ninguém, e o seu Correio Brasileiro não diz isso. Por muito mais de 3 anos, mas sem a menor dúvida. Está entendendo, pessoal, o que está por trás, que nós temos que pensar nisso? E eu fui atacado também, esse jeito não sabe o que é isso, não teve nada.
Não. Meu cunhado passou 3 anos, um AVC, 3 anos na cadeira de rodas. E veio gente oferecer cura para... Cura, imagine. Cura. Mas para embrião humano, usando embrião humano. Claro que ele levou e nós negamos. O doutor morreu agora, em dezembro. Mas morreu acolhido pela família, não é? Pelo conforto espiritual da família dele, pela medicina normal, os remédios normais, o tratamento normal. Então eu sinto essa dor. Foi meu companheiro de geração que era aqui pertinho, aqui atrás dessa quadra. Eu vivia aqui. Brasília, tinha vindo para cá com 13 anos, 208 Sul, aqui atrás. Vi anos e anos aí atrás. Jogando vôlei, brincando, lá, tudo, com 13 anos para cá. E Luiz Antônio também, 61, eu 60, 61. Irmão mais velho que minha mulher. Eu sinto essas dores todas, meio papo de dor para cima de mim. Tinha uma netinha que morreu, a velha fazia 7 anos de idade, passei de carro, vem com papo de dor para cima de mim. E muitos vêm com esse negócio. Não vem com esse papo de dor, não. Todo mundo aqui sofre, todo mundo aqui. Ninguém não sofre, meu Deus. Eu só aumento pouco. E eu experimento várias dores, eu vou experimentar certamente várias dores na vida. Mas isso não me autoriza a impedir que eles venham à vida. Não me autoriza juridicamente, na minha visão, estritamente jurídica, estou colocando outras, que essas pessoas venham para viver. A pretexto do seu pai se levantar, da sua mulher se levantar, do seu filho querido se levantar, ou da cama, ou de uma cadeira de rodas. Está entendendo, pessoal? Isso é que nós temos que botar face a face. O compromisso do amor, da solidariedade. Todos nos move, a todos nós, acima de qualquer confissão religiosa. Isso é que é o bonito de nós. É construir a chamada civilização do amor. Compromisso, eu sei que todos aqui estão nessa sala. Estão entendendo bem isso? Eu sei que é dramático. Você quer ver o seu pai andando, quer ver a sua mulher andando, quer ver o seu filho andando. Isso me disse um colega meu, eu recebi e-mails ferozes. Aí eu respondia. E não me vinham a resposta. Respondi tranquilo, com toda essa linha de argumentação que eu estou fazendo para vocês. Percebe? Você vê há pouco também, falamos da menina anencéfala, Maria Jesus Galante Ferreira, Marcela. Não é Padre Marcelo, né? Então, Marcela de Jesus Galante Ferreira, um ano e 8 meses. Quando me posicionei para impedir o aborto do bebê anencéfalo, e aí já um breve parênteses, você me controla o tempo, e um breve parênteses, o duro é saber que o que gera fundamentalmente a anencefalia, claro que pode existir, mas muita da presença da anencefalia é a ignorância, porque se a mulher grávida tem uma dieta correta, balanceamento de ácido fólico no organismo dela, praticamente não haverá o problema da anencefalia. Seria uma ignorância sobre o estado político de saúde, que o governo é brutalmente omisso, e sobre isso a saúde não vai para a televisão e não pede o prêmio de mulheres brasileiras. Por favor, ao detectar gravidez, tenham uma dieta correta de ingestão de ácido fólico em seu ser, para evitar um grande monte de anencefalia. Cadê o temporal que não fala isso? Isso é governo solidário, para fazer ali uma construção solidária. Mas cadê? E deixa todo mundo desinformado e surge esse tipo de anomalia. Mas muito bem, e eu posicionei contra. Por quê? Porque a vida. Agora eu recebi e-mails, eu entendo as dores, tem que entender, tem que acreditar. Mulheres que diziam assim: você não é mulher, você é óbvio. Eu sou óbvio. Agora, e você quer transformar, seu Cláudio, o meu corpo num caixão ambulante. Como a gente disse, eu até falava isso, Os seus coleguinhas do outro lado. Caixão ambulante. Porque eu não trago vida dentro de mim, eu trago uma coisa. Por quê? Porque essa coisa, aí vem o argumento dela, tanto é de outro lado, tanto é coisa que não passa de 3 segundos, no máximo 3 minutos. Então isso não é vida.
Eu fiz a defesa jurídica da tese de que a inviolabilidade da vida absolutiza ela, e absolutizar a vida significa que a vida é atemporal. Senão eu relativizaria o que a Constituição quer que seja absolutizado. A minha posição estritamente jurídica. Que demore um segundo, mas deixe viver. Livre Andrade livre, né? Viva e deixe viver. Bonita essa expressão. Viva e deixe viver. Né? Então, e aí me posicionei dessa maneira. E Marcela de Jesus, Deus veio dizer, lá, não dissesse lá de cima para mim, aí careca, fica firme que eu vou te ajudar. Né? Porque eu titubeei, juro a vocês, titubeei. Eu fui a Ângela, minha mulher, falei, Ângela, vem cá, eu não estou querendo ser dono da verdade, não, realmente é uma coisa que você mulher sente muito mais. Eu fiquei baqueado, não baquei, receber, transformar meu corpo, você quer que meu corpo seja um caixão? Eu baquei. Claro, não sou super-homem. Né? Aí ela falou, não, Cláudio, sentou comigo, conversou, né? Mas ele sempre fica assim, né? Mas esse presente que Deus deu, olha que maravilha. Marcela, né? Está aí. 1 ano e 8 meses, né? Hoje, né? 1 ano e 8, hein? 1 ano, 8 meses e 12 dias ela viveu. Já que foi mais preciso ainda. Né? 1 ano, 8 meses e 12 dias. Então você tem o direito de matar. Porque ia viver só 3 segundos. Só 3 minutos. Eu vou dizer agora uma coisa que Um detalhe importante, que a causa morte não foi por conta do problema. Ela teve um engasgamento, né? Certo. Não conseguiu, e aí sufocou-se e deu uma pneumonia. Quer dizer, não foi nem o problema do cérebro. Ela podia viver mais ainda. Mais ainda. Então veja bem, né? Quer dizer, fez ruir por terra essa argumentação como aquela dos 3 anos congelados não serve para nada. Está vendo como tudo é manipulado por órgãos de imprensa, que é uma coisa muito séria. Por isso que esses momentos são muito bonitos. Eu não me nego a vir para as pessoas aí começarem a meditar sobre isso. Né? E eu vou dizer uma coisa aqui, me perdoem os casais ou mulheres e tal, nós também aquele modelo, que modelo de sociedade nós queremos criar? Porque essa é a grande pergunta jurídica. Né? Todos nós juristas nos perguntamos, a nossa ótica é isso. Eu acho que todos os outros profissionais também. Mas nós muito perto, trabalhar com as famosas normas de convivência. Né? No fundo, será que a mulher e o marido, o companheiro, o homem, a mulher, ao saberem que tem ela dentro de si, portanto, vão gerar uma pessoa muito feia, muito fora dos padrões da chamada beleza externa, corporal, será que não é uma forma de esquecer? Não é uma forma de esquecer? Porque eu falhei naquilo que eu criei um monstro. Meu Deus. E a mãe de Marcelo dá uma lição lindíssima, né? De acolhida, de amor, de amparo. E forçou o Estado brasileiro para as pessoas nessa situação dar uma pensão que não possam. Olha aí, criando. Se eu não tiver a sensação, eu briguei o Estado brasileiro se posicionar também, né? Diante desse quadro. Então, está vendo isso aí? O que está por trás não seria isso? Quer dizer, eu gerei um monstro. Aí é só um parênteses rapidinho, né? Que me conquista em Francisco de Assis, né? E a opção franciscana, é que aquele todo, né, um rapaz, né, rico, poderoso, né, começa a se transformar quando ele olha o leproso, que era o anencéfalo da época. Cada época tem o seu anencéfalo. Naquela época não tinha anencefalia, mas tinha o leproso. Quando ele olha o leproso e rompendo, começando a romper todo o seu preconceito, vai, tira sua capa riquíssima, entrega ao leproso e beija ele. Entenderam isso? Vamos então criar uma sociedade que se dispa dos preconceitos, que transforme a dor em alegria. Entendendo? Porque você pode fazer isso. Você pode. Né? Você é espírito de luz. Você não é espírito de trevas. Pode ser, se quiser. Mas você é de luz.
Deus te chama e te pede aí. Está entendendo? Está entendendo o que está por trás? Está conseguindo mergulhar agora e ver isso aí? Né? Então a luta foi essa. Foi criar essa sociedade. É difícil, esses momentos são difíceis. Né? Mas você tem que se comprometer com a vida do mundo. Né? Que está ali daquela fecundação, tem o seu contínuo, que beleza, né? O seu ciclo natural. Eu entreguei um poema para o Jaime, depois se você quiser passar para o pessoal, eu vou deixar para ele, estou fechando para agora, né? Eu vou deixar para ele aqui 5 artigos, aqui são 5 artigos. Né? Pega aí, Jaime. Né? Se quiser ter acesso, né, aos artigos que eu fiz, por esse debate, né? Até sobre o Estado laico, eu fui acusado disso, fui acusado de 7 coisas. Né? Eu só quero terminar para aqui, ter muito cuidado. A imprensa é fundamental, claro, na democracia, mas tenham muito cuidado com ela. Somente esse jornal Correio Brasileiro. É impressionante, né? Como esse jornal, rapaz, não sei porquê, mas mais que o Globo, eu assisto vários jornais e tal, mas esse aqui foi terrível. Olha só, na primeira barreira dele, vai rodar para você, peraí. Câmeras, me lembra daquele Zé Bonitinho, câmeras close. Aí dava aquela fachada. Estava na primeira página, logo após o início. Já viu, os caras Césares aí, o César. César Imperator. Vamos lá. Na primeira página estava essa manchete enorme aqui. Olha bem. Células embrionárias da esperança. Close aqui. Aí você vai lá para a página 13, está lá a manchetona, não está? Está lá a manchetona. Células embrionárias da esperança. Esse Fortes, essa Denise, essas irmãs e irmãos espíritas, esses caras querem acabar com a gente, um bando de retrógrados, um bando de medievais, um bando de insensíveis, um bando de desgraçados, né? Vão arder o fogo, tá? Não querem a cura do meu papai, da minha mulher, do meu filhinho, da minha mamãe, do meu amigo. Então está aqui, células embrionárias de esperança. Aí se você for ler a matéria, que pouca gente lê, e aí a letra fica pequenininha, nem aqui o subtítulo aqui em cima vai ler, né? Vou ler o subtítulo para vocês. O DF oferecerá cirurgias para a reposição da medula óssea a partir do uso material de cordões umbilicais. Ele desenvolve isso aí. Doados. Banco de captação será inaugurado até o fim de 2008. Banco de captação do quê? De cordão umbilical. Cordão umbilical é célula tronco embrionária? Não. Ele vai falar melhor que eu. É adulta. Então, pessoal, preste atenção para isso, cuidado. Você vê, a matéria produzida pelo jornal não tem nada a ver com a manchete. Aqui. Isso é o Correio Brasiliense de 8 de junho de 2000. Olha como você manipula a mente das pessoas. Tem nada a ver com cordão umbilical. Isso aqui é célula tronco adulta e todos nós lutamos. E aonde tem respostas positivas, não cura total, respostas positivas. Cuidado com isso, meus irmãos e minhas irmãs. Entendeu? Que tem muito interesse em jogo nisso aqui. Eu provei para vocês o que significa manipular a consciência. Entende? Então, se vocês se convencerem, vamos debater mais e tal, faz sentido essa manhã o quê? Se minhas irmãs e meus irmãos da fé espírita saírem também proclamando a sua posição sem medo. Né? É aquela história, né? Não me deixe só. Nós somos comunhão. Né? Nós somos fundamentalmente comunhão. Totus tuus. Né? Deus diz, totus tuus. Porta. Né? Todos teus. Né? Para vocês, então, me permitam, que eu gosto muito dela, a saudação franciscana de paz e bem. Vai até a carreira, né?
gente agradece ao Dr. Cláudio Fonteles por essa belíssima exposição, de uma maneira descontraída, mas com um conteúdo brilhante, profundo, e com certeza deve ter tocado todos nós, a mente e coração, né? E que a gente possa, a partir dessa exposição, aprofundar mais ainda os conceitos que aqui ele nos deixou em torno dessa questão. Bem, vou passar imediatamente a palavra. Assim, quem quiser fazer perguntas, nós estamos distribuindo aí um papelzinho, depois a gente vai fazer uma triagem. Claro que a resposta não vai ser individualizada, mas vai ser por bloco de perguntas afins, tá bom? Ao finalzinho, depois da exposição da doutora Lenise e depois da doutora Fabíola. Queria lembrar também, Nazareno, lembrando que aqui embaixo tem aí alguns CDs produzidos com palestras do Divaldo Franco, Hein? E quem quiser depois poderá passar lá e adquirir um desses CDs lá na parte de baixo. Bem, doutora Lenise Garcia é professora do Instituto de Biologia da UNB, foi uma das cientistas que esteve presente na audiência pública que o Supremo Tribunal realizou antes do julgamento das células-tronco. Ela fez parte dos 16 cientistas e pesquisadores que lá estiveram para fazer marcar a posição contra a pesquisa com células-tronco embrionárias, correto? E, portanto, é uma pessoa que tem conhecimento científico sobre essa questão, e todo o seu posicionamento vai ter esse embasamento científico. E ela agora também assumiu recentemente presidente nacional do nosso movimento em defesa da vida, Brasil Sem Aborto. Então, com a palavra, a doutora Lenise Garcia. Bem, muito obrigada, agradeço ao Jaime pelo convite, a todos aqui da Federação Espírita. Peço desculpas por não ter chegado no primeiro momento. Bem, vamos então ver algumas questões sobre as células-tronco, qual o verdadeiro potencial. O professor Cláudio Fonteles já esteve explicitando vários aspectos aqui, então pode passar, por favor? Então, a célula-tronco é aquela que tem a capacidade de se diferenciar em vários tipos celulares. É essa célula que eu chamo de tronco, uma célula que pode se diferenciar em várias outras. E aí elas são classificadas em totipotente, ou seja, que pode se transformar em qualquer outra, e isso é só o zigoto, só aquela primeira célula que se forma quando se encontra o espermatozoide e o óvulo. Pluripotentes, que existem no embrião até 5 dias, e multipotentes, que são as do cordão umbilical, da placenta e do adulto. Todo esse conjunto a gente chama de células-tronco adultas. O de baixo, a placenta, esses aí. Bem, as células-tronco embrionárias, elas são apresentadas como atraentes para fazer pesquisa e tratamento, por serem pluripotentes. Por estarem disponíveis em grande quantidade, se eu considero que o embrião congelado numa clínica é um material disponível para pesquisa, mas tem dois grandes problemas técnicos que normalmente as pessoas não apresentam. O primeiro é o desconhecimento que a gente tem do controle da proliferação das células. Isso leva a célula-tronco embrionária, quando injetada, por exemplo, num camundongo, a formar tumores. Então, são células que se desenvolvem de uma forma cancerosa, e é por isso que até hoje, a gente vai explorar mais isso, não existe pesquisa em seres humanos com células embrionárias, por causa desses dois problemas. Primeiro, que elas geram tumores, e o segundo, problemas de rejeição, porque afinal de contas, o embrião é diferente da própria pessoa, que seria o eventual paciente. Então, eu tenho problemas de rejeição. Então, esse é outro seríssimo problema para pensar em células-tronco embrionárias para tratamento. Então, por causa disso, não se conseguiu até hoje nenhuma célula in vitro realmente segura a partir delas. E, além disso, existem todos os questionamentos éticos, que já foram colocados aqui e que eu também vou colocar. Já as células-tronco adultas, elas existem na medula óssea
Já se distinguiram 3 tipos diferentes de célula adulta na medula óssea, né? Então, bem, não faz falta os termos técnicos, passa aí. Né? Na pele, no tecido adiposo, na retina, no cordão umbilical, na placenta e no líquido amniótico, que são células com características embrionárias, ou seja, bastante pluripotentes, as que se encontram na placenta, né, e no líquido amniótico. Nós temos células-tronco em todo o nosso organismo. Se a gente não tivesse, a gente era cheio de buraco. Né? Porque constantemente o nosso organismo precisa estar repondo aqueles tecidos que são lesados. Quando a gente quebra um osso, o que acontece? O médico o que faz? Só põe no lugar. O osso se regenera sozinho. Quem que está fazendo isso? É aquela célula lá da medula óssea. Certo? Por isso ela está lá na medula óssea. Quer dizer, por isso, por outras razões também, mas enfim. Né? Aquela célula que já está lá é a célula que regenera o osso. Do mesmo modo, todos os nossos tecidos. Os cientistas podem não ter encontrado ainda todas as células-tronco adultas capazes de regenerar todos os tecidos, mas que elas existem, existem. Certo? E a recuperação normal do organismo das diferentes lesões que ele sofre nos demonstram isso, né? Que tem que existir uma célula embrionária ali. Outro dia eu queimei a boca tomando uma sopa muito quente que me veio no hotel. Eu fiquei impressionada com a velocidade com que aquilo se regenerou. Depois eu comentei para uma amiga minha dentista. Precisam pesquisar célula-tronco na membrana, aí, no epitélio da boca, porque com certeza existe. Né? Porque a velocidade com que aquele meu tecido se regenerou, quem faz isso é a célula-tronco. Certo? Vamos seguir. Então, com as células-tronco adultas, existem experimentos extremamente promissores. Por exemplo, aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em toda uma rede nacional, está trabalhando na recuperação de cardíacos e de acidente vascular cerebral. Certamente elas suprem os mais de 200 tipos celulares humanos. É aquilo que eu estava dizendo. Né? Na recuperação natural do organismo, elas fazem isso. Então, elas existem. Possivelmente não foram descobertas ainda todas. Das que foram descobertas, a mais conhecida, a mais trabalhada é a da medula óssea, porque são as células que fazem o nosso sangue. Cada dia, 20 células-tronco da nossa medula começam a se desenvolver e vão gerar 10 a 11 células sanguíneas. 10 elevado a 11, 10 com 11 zeros depois. Isso o nosso organismo faz todos os dias. Então vocês veem como é que é a atuação da célula-tronco adulta. E já existem mais de 2.000 pacientes participando de testes clínicos, ou seja, já é como que um tratamento da doença, mas a maior parte deles ainda está em fase experimental, né? Por isso a gente chama de teste clínico, nas seguintes doenças. Eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar, né? Mas eu fiz questão de pôr todas as 73 no slide. São diferentes tipos de câncer, de doenças autoimunes. Pode passar? Doenças cardiovasculares, oculares, imunodeficiências, doenças neurais degenerativas e lesões, anemias e outras condições do sangue. Vejam acima, tudo isso é célula-tronco adulta. Doenças em teste clínico com célula-tronco adulta. Segue. Ferimentos e lesões, outras desordens metabólicas, doenças do fígado, doenças da bexiga. Passo próximo. As células-tronco, isso, passa, aí. As células-tronco embrionárias, as doenças em teste clínico. Ele até achou que tinha problema no slide. Não tem não, é que não tem nenhuma mesmo. Tá certo? Então eu tenho 73 doenças em teste clínico de célula-tronco adulta e 0 com células-tronco embrionárias. E isso ninguém fala. Pode seguir? Veio um prêmio Nobel aqui no Brasil, o Oliver Smith, saiu em todos os jornais, que ele disse o seguinte: o embrião nunca teve realmente vida, mas se puder ter um futuro ajudando outras pessoas, isso seria maravilhoso. Existe muita discussão sobre matar embriões, mas, na verdade, trata-se de preservar a vida do embrião. Só aí ele cai numa contradição, porque preservar uma vida que ele nunca teve. Né? Ele diz que não tem, né? Depois ele diz que vai preservar. O que ele está dizendo? Que aquele embrião que é usado para pesquisa, de alguma forma, ele vai continuar, ele vai viver no paciente com o qual é feito o tratamento. Né?
Quer dizer, será que algum de nós gostaria de viver como célula de outra pessoa? Isso é vida? Agora, o problema é que não é nem isso. Pode passar o próximo. Olha o vidão que vão ter as células extraídas dos embriões. É viver como um câncer num camundongo. Que é isso até agora que elas conseguiram formar. Certo? Então, aí está acho que a claridade não deixa ver muito bem, mas é um camundonguinho com um enorme câncer produzido pelas células embrionárias que foram injetadas nele. E é isso que até agora elas formam. E por isso ninguém tem coragem de colocar isso em gente. Tá certo? Então, porque as pesquisas mostram, né, o problema que elas provocam. Bem, já as células-tronco adultas, né, já falamos dos vários lugares em que elas estão, essa figura mostra isso mais praticamente. Pode ir lá. Então, as grandes vantagens do seu uso, elas não trazem questionamentos éticos, elas estão mais próximas do tecido desejado. Quer dizer, é muito lindo dizer, totipotente vai se transformar em qualquer um, né? Mas os farmacólogos também sempre sonharam com a panaceia, com aquele medicamento que ia curar todas as doenças. E a gente sabe que isso não existe. Né? O que existe, o que é? São medicamentos específicos para a cura de doenças específicas. Então, a célula-tronco é a mesma coisa. Eu tenho uma célula-tronco para cada tipo de doença que eu quero tratar com célula-tronco. Ela já está muito mais próxima do tecido desejado. Então, é muito mais fácil eu fazer esse tratamento. Né? Elas não têm tendência tumorigênica, podem ser usadas as da própria pessoa, e, portanto, eu não tenho problemas de rejeição. E é um processo muito semelhante ao natural. Quanto mais próximo o tratamento puder ser daquilo que na natureza ocorre, melhor. Né? Então, são as grandes vantagens que fazem com que as adultas, eu tenha 73 doenças já em teste clínico, não com embrionária nenhuma. E ainda por cima, desde novembro do ano passado, começaram pesquisas com essas células-tronco que têm características embrionárias. A partir de células adultas, se conseguiram essas células, que são chamadas de pluripotentes induzidas. Então, com a inserção de 4 genes. Então, foram ver quais os genes que davam característica embrionária para uma célula. Selecionaram 4 genes, colocaram num retrovírus e jogaram isso para dentro de uma célula de pele. Tá? Isso foi feito pelo Yamanaka, lá do Japão, que fez isso primeiro em camundongo e depois com a célula humana. Isso foi publicado na revista Cell, no dia 30 de novembro do ano passado, e no mesmo dia, na revista Science, saiu a publicação do James Thompson, dos Estados Unidos, também com as células pluripotentes induzidas, já em células humanas. O detalhe é que o Thompson foi o primeiro a usar células embrionárias. Foi ele que, em 98, pela primeira vez, a partir de um embrião humano congelado, conseguiu derivar linhagens de células embrionárias com as quais se começou a fazer pesquisa. Ele está mudando de área. Certo? Ele, que foi o primeiro a descobrir as células embrionárias, já parou de trabalhar com as embrionárias para ir para as pluripotentes induzidas, que ele sabe que são muito mais promissoras. Né? E em fevereiro de 2008 já saiu uma publicação de Yamanaka mostrando que essas células não provocam câncer. Algumas declarações desses cientistas. O Yamanaka, olha que interessante, né? Um cientista japonês, não é cristão, né? Porque o povo fica falando, não, porque é motivo e tal. Né? Olha o que ele fala. Quando eu vi o embrião, ele foi a uma clínica de fecundação in vitro e ele olhou no microscópio o embrião que ia ser usado. Quando eu vi o embrião, eu de repente percebi que não havia muita diferença entre ele e minhas filhas. Pensei, nós não podemos continuar destruindo embriões para a nossa pesquisa. Deve haver outro meio. É interessante, o que ele deve ter visto olhando aquele embriãozinho? Com certeza não tinha uma carinha de criança, né? Mas ele percebeu essa identidade de que o Dr. Fonteles falava. Né? Essa identidade de que todos nós fomos um dia um embriãozinho assim, e as filhas dele também. E ele sentiu que trabalhando com as células embrionárias era como se ele estivesse todo dia matando as filhas dele. Ele falou, tem que ter outro jeito. Né? Foi procurar outro jeito e descobriu as pluripotentes induzidas. Né? Olha como se premia a ética na pesquisa. Né? Ele, se não tivesse essa postura ética, ele não teria descoberto um caminho melhor. Pode seguir? O Thompson, né? Eu acho genial essa frase dele, eu até mantenho aí o original em inglês, né? Mas traduzindo ali embaixo.
Não é grandioso iniciar uma área de trabalho e depois encerrá-la? Ele está falando das células embrionárias. Ele começou e está dizendo, é grandioso, eu estou encerrando, porque eu descobri outra coisa que cientificamente é muito melhor. Segue. Um outro cientista, falando das pluripotências induzidas. Eu bati na minha testa e disse, é tão óbvio, mas não é tão óbvio até que alguém o faça. Né? Óbvio que era o caminho científico melhor a ser seguido, modificar poucos genes numa célula para dar a ela características embrionárias. Bom, e não para de ter novidade, né, com relação a esse aspecto. Então, em abril desse ano, né, na Harvard Medical School, eles fizeram IPS a partir de células da pele de pacientes com 8 doenças diferentes. Então, são as pluripotências induzidas. Né? Fizeram a partir de pacientes com 8 doenças diferentes. Essas células foram criadas a partir de tecidos de pacientes com males como a doença de Huntington e a distrofia muscular. E faz 2 dias, alguns de vocês talvez tenham visto no jornal, saiu que a partir dessas células, que eram células da pele, de um desses pacientes conseguiram neurônios. Né? Um paciente com anemia, como é que chama? Não sei o que, lateral amiotrófica, né? Esclerose lateral amiotrófica, tá certo? Então, a partir disso, nesses neurônios vão conseguir, né, fazer isso. Não sei se vocês se lembram de uma cientista que cansou de falar na televisão que só as células embrionárias geram neurônios. Então, a gente precisa trabalhar com as células embrionárias porque só as células embrionárias geram neurônios. Né? É certo? Aí ontem, né, antes de ontem, aparece ela lá no Estadão dizendo, puxa, a ciência está nos surpreendendo. Tá certo? Né? Então, como? 31/7, né? Desculpa, é verdade, 31/7/2008. Eu até já adiantei aí um mês do experimento, né? Eu atualizei essa minha apresentação ontem com mais esse dado. Aliás, aqui nas IPS é onde continuamente eu estou tendo que atualizar essa apresentação, porque cada dia tem coisa nova. Né? Então, outra novidade foi em fevereiro desse ano, que usando nanotecnologia, partículas de carbono, conseguiram, só usando proteína, sem usar nenhum gene, fazer as células pluripotentes induzidas. Tá? Isso torna o processo muitíssimo mais seguro. Né? Isso também, né, a Maiana ainda insiste em dizer, não, elas têm problema por causa do retrovírus, não sei o que, não sei o que. O retrovírus eles só usaram no primeiro experimento porque é mais prático. Faz muito tempo que os cientistas sabem transformar células sem retrovírus. Tá certo? Então, obviamente, esse passo que foi dado, né, e que a gente não sabe muito a respeito dele, porque ele está sendo patenteado, né, então não dá para cientificamente você explorar muito, porque eles não abriram para o público o que foi exatamente o que eles fizeram. Mas eles apresentaram no Congresso e eles já fizeram isso. Pode seguir. É uma forma de você inserir, né, genes. O retrovírus ele se insere na célula. O vírus da AIDS é um tipo de retrovírus, certo? Então, olha, o James Thompson, aquele que foi o primeiro a trabalhar com as células embrionárias, está indo para esse instituto de pesquisa aí que está sendo construído, um mega instituto de pesquisa para trabalhar com as células pluripotentes induzidas, certo? Então, mudando de área e mudando de emprego para trabalhar com as pluripotentes induzidas. Pode seguir? Bom, com toda a história, né, da aprovação aqui no Brasil, o Dr. Fonteles entrou com essa DIN, né, 3510, foi realizada a primeira audiência pública no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de abril do ano passado, e eu vou falar aqui para vocês rapidamente a apresentação que eu fiz lá, que é justamente tratando da grande pergunta de quando começa a vida, né, que é o que nos indica se o embrião congelado pode ser incluído no artigo 5º da Constituição. Então, vamos falar do ciclo de vida do Homo sapiens, né, que é o ser humano. Mas vamos iniciar contemplando um contexto maior, que é o ciclo de vida de todos os seres vivos. Né, porque a vida se apresenta na natureza em múltiplas e variadas formas que os biólogos classificam em espécies. E algumas delas possuem ciclos complexos. Por exemplo, a borboleta. Todo mundo sabe que a borboleta tem um ciclo de vida complexo.
e que cada lagarta é uma borboleta específica. Então, se eu estou matando a lagarta, eu mato a borboleta, né? Não se parecem, mas são o mesmo indivíduo em fases diferentes do ciclo. O ovo, a lagarta, a pupa e depois o inseto que voa. Para os leigos, essa é a borboleta monarca. Para os biólogos, chamam com o nome científico, Danaus ercinus. Seres microscópicos também podem ter ciclos de vida complexos, né? Aqui está o protozoário que provoca a malária. Ele faz parte do ciclo dele no mosquito, parte no ser humano, assume vários formatos diferentes, mesmo sendo uma célula só, né? E é sempre a mesma espécie, né? Ninguém duvida disso. Aqui tem 2 tripanosomas, né, que provocam uma doença de Chagas aqui no Brasil, o outro a doença do sono lá na África. São aparentados, são protozoários, né, biologicamente parentes um do outro, mas cada um é a sua espécie, e ele faz o seu ciclo daqui no barbeiro, de lá no mosquito. São coisas todas que estão pré-definidas, né, para aquele organismo, e ele vai fazendo o seu ciclo, sofrendo alterações, mas é sempre a mesma espécie. Há espécies em risco de extinção, né? O IBAMA protege os seus ovos, porque sabe que um ovo de tartaruga é uma tartaruguinha. Segue. Até os embriões das plantas, né? O embrião da planta fica em semente, né? Então, com reserva de alimento. Por isso que as plantas são bons alimentos para nós, porque elas puseram na semente, as sementes, né, são bons alimentos, porque a planta põe na semente o alimento para o embriãozinho dela que está lá, né? O destino natural dele seria esse, né? Agora, o embrião do feijão, né, ele está lá, né? Mas nem por isso a gente diz que faz pré-feijoada ou que come pré-feijão, né? Isso foi um trocadilho que eu fiz porque o povo fala do pré-embrião, como se o embrião humano, antes de ser implantado, fosse um pré-embrião. Não, então também teria pré-feijão, né? Segue. Quer dizer, tudo isso está programado no DNA de cada um, né? E o projeto do genoma humano, que foi publicado a partir do ano 2000, vem sendo publicado, caracterizou o programa do Homo sapiens, ou seja, desse ser que somos nós, né, da espécie humana. São 3 bilhões de pares de base, as nossas letras genéticas, né? Isso daria 160 listas telefônicas de 600 páginas, se fosse para ser publicado por escrito, né? Tudo isso está em grandes computadores, mas se fosse escrever o nosso código genético, seriam 160 listas telefônicas, né? Nós temos nos 2 pares de 23 cromossomos cerca de 30 mil genes, né? Quer dizer, tudo isso é um imenso livro que nós ainda mal estamos aprendendo a ler, mas que cabe inteiro aqui no zigoto, na primeira célula que se forma quando se encontra o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. É uma coisa impressionante, né, o que é a natureza. Então, e ali já está definido, né, se é homem, se é mulher, se tende a ser alto ou baixo, a ter cabelo louro, moreno, encarado, colado ou liso, ou a ser careca depois dos 50 anos, como bem falou o Dr. Fonteles, tá certo? Está definida a cor dos olhos, eventuais doenças genéticas que essa pessoa possa ter, tendências herdadas, como dom para música, para pintura ou para poesia. Quer dizer, o zigoto do Mozart já tinha dom para música, e o zigoto do Drummond já tinha dom para poesia, né? Você vai dizer que não é gente? Vai dizer que não está vivo? Né? Então, pode seguir. Já tem a impressão digital genética, certo? Aquela que se usa para fazer teste de paternidade, que é esse teste que está aí, aquela primeira célula já tem, é o que a pessoa vai ter ao longo de toda a sua vida. A impressão digital do dedo, ela se forma com umas 10 semanas, mais ou menos, intraútero, né? A genética já tem desde o primeiro dia, né? Então, quer dizer, a questão da identidade, né, que o Dr. Fonteles falou, ele ainda não tem carteira de identidade, mas identidade ele já tem. Vamos seguir. Se eu olho para uma pilha de CDs, né, eu não vou saber o que está gravado em cada um, mas já está lá, né? O Dr. Fonteles pegou o CD aqui e falou, olha, aqui tem 5 textos, né? Só ele sabe que tem 5 textos lá dentro, né? Se a gente só olhar, não vai conseguir saber, mas já está, né? Um CD do Caetano, mesmo que ele nunca venha a ser tocado, ele não deixa de ser do Caetano, né? Então, no embrião humano já está tudo gravado. O fato de eu desconhecer exatamente
colocado lá não me dá direito de não deixar que ele toque a sua música, porque ao tocar a música ele mostra quem ele é. Pode seguir. Então, o embrião é um indivíduo original e irrepetível. E todos nós fomos um dia uma célula assim. Se essa célula tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Então, aquela célula era eu. Quer dizer, essa identidade é claríssima. Eu já fui unicelular, mas eu nunca fui protozoário, nem ameba. Tá certo? Unicelulares todos nós que já fomos, mas nós éramos unicelulares humanos, porque isso faz parte do ciclo de vida do ser humano. O ciclo de vida que a medicina, que a biologia conhece, que está em todos os tratados de embriologia. E todos os tratados de embriologia dizem isso, que a vida humana começa com a fecundação. Então, é um indivíduo da espécie Homo sapiens. E assim nos chamaram porque a humanidade se caracteriza pela sua sabedoria. Agora, ser sapiens é uma propriedade da espécie, não do indivíduo. O embrião humano é sapiens, mesmo que não lhe permitam desenvolver-se e aprender. Ele é sapiens, mesmo antes de que surjam as células do cérebro. Porque esse cérebro só vai surgir porque já está programado naquele DNA de um Homo sapiens. Se fosse ameba, não ia ter cérebro. Embora a ameba também tenha sensibilidade. Outro dia um psicólogo estava me contando que a ameba pode ficar estressada. Que fizeram uma pesquisa assim, com a amebinha vinha vindo, o cara cutucava, a ameba voltava. Aí ela vinha de novo, ele cutucava, ela voltava. Até que chegou lá, ela falou, chega, e parou. Tá certo? Quer dizer, e do mesmo modo, quer dizer, a ameba vai ficar nisso, a sensibilidade dela é essa, mas não quer dizer que não tenha. E no embrião humano, você também já tem, em cada momento, de acordo com a fase em que ele está, ele se comunica, ele interage. Certo? Vamos falar disso daqui a pouco, mas segue aí. Então, um indivíduo de que espécie? E aqui eu fiz um desafio no 20 de abril do ano passado, que até agora nunca ninguém respondeu. Os que querem negá-lo, eu pergunto: se o embrião não é Homo sapiens, a que espécie então ele pertence? Que espécie pertence ao embrião humano se ele não for humano? Bom, pode seguir? Olha, dizem, dos embriões congelados há mais de 3 anos, que eles vão ser descartados. Um embrião congelado de vaca leiteira vale $1.400. Tá certo? Isso aqui eu peguei num site da internet, de venda de embriões, tá? Dependendo da qualidade da vaca, ele pode valer $200, mas tem os que chegam a $1.400. Então, eu vou dizer que o embrião congelado de vaca leiteira vale $1.400 e o humano é descartável. Certo? Quer dizer, que valor tem esse embrião? É claro que para o humano eu não vou dar um valor monetário, mas eu tenho que me questionar. E isso de que com 3 anos ele é inviável, acabou de sair um artigo científico que fez toda uma pesquisa com embriões congelados e mostra que o embrião congelado tem mais probabilidade de dar certo do que aquele recém-gerado. Estatisticamente, os embriões congelados, quando implantados, dão origem a mais crianças do que o embrião que não foi congelado. Isso provavelmente é porque ele já passou por uma fase de seleção, entre aspas, da capacidade dele de se desenvolver, certo? Que conseguiu sobreviver congelado por 3 anos, é um embrião que tem muita saúde, um embrião que está muito viável, mais viável do que o outro, tá certo? E agora, vamos dizer que ele é inviável? Não é isso que a ciência diz. Segue. E o Dr. Fonteles já mostrou algumas crianças. A recordista mundial é essa menina aqui. Ela passou 13 anos congelada e nasceu na Califórnia. Ela se chama Laila Beasley e ela quebrou um novo recorde no tratamento de fertilidade. O maior tempo que o embrião passou congelado, tendo nascido com saúde. Então, ele aqui. Bem, então é o maior tempo que o embrião passou congelado, por enquanto, é o dessa menina, que foram
13 anos. Então, ela ficou 13 anos aí como um blastocisto, que é como ele se chama nessa fase, né? O blastocisto, dentro do seu desenvolvimento normal, tá certo? Se ela tivesse sido gerada em vivo, né, teria primeiro uma célulazinha, né, que normalmente está na trompa, né, e vem caminhando pela trompa, e na trompa ela já conversa com a sua mãe, né, e manda sinais químicos, né? O Dr. Fonteles dizia, não é a mãe quem fala para a célula se divida, é essa célula que fala para a mãe, olha, esse mês as coisas vão ser diferentes. É ela que manda na mãe e não vice-versa. Ela fala, cheguei, eu estou aqui, esse mês as coisas vão ser diferentes. Você não vai menstruar. Pode segurar aí o seu endométrio para mim, porque eu estou chegando no seu útero. Tá certo? E esse embriãozinho vem caminhando, se dividindo, se multiplicando, crescendo pela trompa, até chegar, né, quando ele chega no útero, ele está mais ou menos nesse estágio, que é o estágio de blastocisto, que é o mesmo estágio em que se congela quando o embrião é colocado in vitro. Muito bem, né? Esse desenvolvimento de 5 dias acontece exatamente igual, seja dentro da mulher, seja no laboratório, no caso de uma fecundação in vitro. No caso da Laina Beasley, quando chegou aí, bloquearam o processo. Durante 13 anos. O irmãozinho dela nasceu, que tinha sido gerado no mesmo dia. Quando o irmão estava com 13 anos, aí nasceu ela. Tá certo? Então, esse bebezinho que está aí, ela é gêmea de um garoto que tinha 13 anos quando ela nasceu. Eles foram gerados no mesmo dia. Só que o desenvolvimento dela foi retardado artificialmente por 13 anos. Mas estava viva. Olha ela aí, está com 2 aninhos agora, vai fazer 2 aninhos, já fez? Acho que ela fez, acho que ela é de julho, se não me engano. Deve ter tido 2 aninhos. Tá certo? Então, essa é a realidade, né, do embrião congelado que está sendo destruído para fazer o quê? Câncer em camundongo. Tá certo? Essa é a realidade. O que a mídia fala, mostra, querendo dizer que vai ser a grande cura de tantos pacientes e etc, etc, não é nada disso. Tá certo? Seguir? Acho que já isso. Muito obrigada. Né? Qualquer outra coisa fica aí para as perguntas. Bem, nós agradecemos então a doutora Lenise Garcia por essa aula, né, de biologia para todos nós nessa manhã, de embriologia, né? De embriologia. Enquanto eu queria dar um aviso aqui, primeiro falar um pouquinho sobre a questão dos CDs, né? Que estão lá embaixo para quem quiser adquirir, com palestras do Divaldo, do Raul Teixeira, do próprio Nazareno, que tem feito várias palestras aqui pelas casas espíritas do Distrito Federal. Então, seria importante que vocês pudessem ter acesso a esse trabalho, né, com toda a renda revertida para a própria Federação Espírita. Nós vamos passar agora imediatamente a palavra para a doutora Fabíola, como disse no início, médica, né, e membro da diretoria, é a presidente da AME Distrito Federal, que é a Associação Médico Espírita do Distrito Federal. A Associação Médica Espírita, ela tem em quase todos os estados da federação, né, do nosso país, e está ligada à Federação Espírita Brasileira, né, como uma das especializadas, né? Nós temos várias especializadas, a AME é uma delas, e está ligada à Federação Espírita Brasileira. Então, com a palavra, a doutora Fabíola, que vai dar para nós aqui a visão espírita sobre esse tema, a defesa da vida.